A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje é 30 de agosto de 2020 e estaremos ministrando a 9ª lição dos jovens. Estamos vendo os profetas menores, advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Lição esta que foi ministrada no 4º trimestre do ano 2012. O título da lição de hoje é Abacuque, a soberania divina sobre as nações. Texto áureo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Verdade prática. A fim de cumprir os seus planos, Deus age soberanamente na vida de todas as nações da terra. A leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 1, do 1 ao 6, e do capítulo 2, versículo 1 ao 4. Capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir as moradas que não são suas. Abacuque, capítulo 2, do 1 ao 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Os objetivos desta maravilhosa lição são explicar o contexto histórico, a estrutura e a mensagem do livro de Abacuque, compreender a situação do país na época de Abacuque, mencionar a resposta de Deus ministrada ao profeta. Quais são os propósitos do livro de Abacuque? O Reino do Sul, formado por Judá, precisava entender que Deus estava no controle do mundo. Embora parece que a Babilônia estava triunfando. Parece a vida da gente, né, irmãos? Quando os inimigos estão sobressaindo, as lutas, as dificuldades. Ei, Deus tem o controle de tudo. Nós aprendemos em Abacuque a confiabilidade de Deus, o domínio divino sobre o universo, a incapacidade humana de entender adequadamente os caminhos da misericórdia do Senhor. A gente vai ver ainda as lutas colossais da natureza e da política e a predisposição divina de não tolerar a violência
derivada do coração inchado, do orgulho, da soberba. Aqui na introdução a gente vai ver o diálogo entre o homem de Deus, o profeta Abacuque e o seu Criador. A gente vai presenciar uma beleza teológica e literária ao longo deste livro, onde nós iremos ver a notável declaração: o justo viverá pela fé. Este oráculo tão notório, tão glorioso, que foi explicado nitidamente no Novo Testamento por intermédio do grande apóstolo Paulo. Séculos mais tarde, inspirou Martinho Lutero a deflagrar a reforma protestante. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Nós devemos compreender como o profeta, que estava tão triste, tão angustiado, tão cheio de conflitos, e vai questionar ao Senhor. E de repente a sua fé foi renovada pela resposta de Deus ao seu coração. Ei, meu amado jovem, rapaz e moça, eu creio que ao fim desta lição, Deus vai renovar a tua esperança. Eu não sei o que você está vivendo, que grandes conflitos, que grandes guerras, mas há uma palavra de Deus ao teu coração. O primeiro ponto é o livro de Abacuque. O segundo ponto, Abacuque e a situação do país. Terceiro ponto, a resposta divina. E o quarto ponto, Deus responde pela segunda vez. Na realidade, Abacuque exerceu seu ministério quando os caldeus marchavam vitoriosamente pelo Oriente. A gente vai ver isso no capítulo 1, versículo 6. Eis que levantarei os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha e se espalha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Nós sabemos que o grande império antes da Babilônia era a grande Assíria, onde estava humilhando, maltratando o povo de Deus. No ano 722, a grande Assíria leva o reino do norte, que tinha como capital Samaria, leva os cativos e espalha nas suas cidades. E depois eles quiseram atacar Jerusalém, eles quiseram destruir o reino do sul, mas Deus não permitiu. O rei Ezequias confia no Senhor, ora, busca uma resposta de Deus por intermédio do profeta Isaías, e Deus, naquela noite, enviou a resposta com um anjo que matara 185 mil homens do grande exército da Assíria. A gente vai ver que do outro lado está crescendo a Babilônia. A Babilônia está tomando forma. No ano 612, a Babilônia vence a Assíria. E agora a Babilônia, ela vem a cada dia crescendo. Nas cidades que ela vai passando, ela vai dominando, ela vai reinando, ela vai destruindo, ela vai subjugando. Então, na época do profeta Abacuque, inclusive Abacuque vem de um termo hebraico que significa abraçar. O profeta, ele estava tão triste diante do que ele estava vendo e vivendo no templo, na porta da cidade, que era onde julgava as causas, diante da opressão dos ricos. Então ele abraça a causa. A gente vai ver aqui no seu livro um gênero de lamento, um gênero de dor, de sofrimento. Um profeta cheio de questionamentos. Alguém vai dizer que Abacuque é o profeta filósofo. Ele vem filosofar com Deus. Ele vem questionar o Senhor. Ele vem indagar a Deus. E a gente percebe que isso é maravilhoso. Quando o servo do Senhor, ele, diante dos seus temores, diante das suas guerras,
diante dos seus conflitos interiores, ele vai buscar a presença de Deus. Alguém vai dizer que Abacuque era profeta, era o profeta do culto, era aquele que tinha o prazer de estar na presença de Deus, louvando, adorando. Ele entendia dos sacrifícios, ele entendia das ofertas, ele via Deus manifestar a sua glória no templo. E agora ele estava sentindo saudade de tudo isso, da verdadeira justiça, da verdadeira comunhão entre os irmãos. E por esta razão, ele vai buscar a presença de Deus. Aqui, ainda no contexto histórico, tal marcha iniciou-se em 627 a.C. e foi concluída com a vitória sobre Faraó Neco do Egito na Batalha de Carquemis. Então, o profeta Abacuque, ele viveu nos dias em que a Babilônia estava crescendo. Ele foi contemporâneo de dois grandes homens de Deus, o profeta Jeremias, o profeta Chorão e também o profeta Sofonias. Dois homens que Deus usou de uma maneira muito especial, muito poderosa. Sabe o que a gente aprende com isso? É que Deus tem os seus filhos e filhas, os seus instrumentos que usa. Não era só Abacuque que era usado e recebia revelações de Deus, não. Jeremias estava recebendo revelações de Deus, Sofonias com um ministério lindo, glorioso e poderoso. Meu amado irmão, Deus chamou você, mas Deus não chamou só você e a mim. Deus chamou muitos servos e servas para realizar a sua obra. Na vida pessoal do profeta, não há tantas informações assim sobre a sua vida. Há apenas uma declaração que ele é profeta. O peso da sentença revelada ao profeta Abacuque. E o que é profeta? É o Nabi. É o porta-voz de Deus. É aquele que recebe a mensagem de Deus e entrega. Eu acredito que estou lecionando para alguns jovens e moças que Deus já tem usado e vai usar muito mais na palavra. Você precisa entender, jovem pregador, que a minha função e a tua função é entregar a mensagem, é entregar a palavra, independente da recepção, de como vão recepcionar, de como vão receber. Se na época de Cristo, quando ele pregava, alguns endureciam seus corações, não queriam receber a mensagem, quanto mais a mim e a você. Mas Deus vai te levantar. Deus já está te levantando como um canal, como um instrumento. Então, medita, gasta tempo na palavra. Medite nesta palavra, desfrute desta palavra. E Deus vai te usar com muita graça, com muita autoridade. Existiram alguns outros profetas que foram também sacerdotes, como o profeta Ezequiel, como o profeta Zacarias. Ezequiel era descendente de sacerdote, mas Deus não quis que ele fosse um sacerdote no templo, lá em Jerusalém. Deus quis usá-lo lá nas margens do rio Quebar, na Babilônia. Porque o chamado nem sempre acontece como nós queremos, como nós esperamos. A estrutura da mensagem, a gente vai ver que a palavra peso indica uma sentença pesada, uma profecia. É uma palavra, muitas vezes, de punição. É uma palavra dura para quem recebe, mas é a palavra de Deus. O livro de Abacuque, ele tem algumas divisões. Na primeira divisão, ele denuncia a corrupção generalizada da nação e a consequente resposta divina. Na segunda, outra resposta do Eterno. E na terceira, a oração de Abacuque.
Uma oração linda, que vai terminar com um salmo de louvor e glorificação àquele que tem todo o poder. E a ênfase deste livro é a fé. Nós precisamos acreditarmos no nosso Deus. Independente da situação que você está vivendo, acredite no poder de Deus. Então, aqui no segundo ponto, Abacuque e a situação do país. O clamor do profeta. Como eu já falei, Abacuque conhecia bem de perto a dor, o sofrimento, as injustiças. E ele não tolerava esse tipo de situação. E ele vai questionar a Deus, dizendo como é possível aquele que é justo e santo tolerar tamanha maldade. O profeta expressa a sua perplexidade na forma de um lamento. Até quando, ó Senhor? Por que, Senhor? Indica que já fazia tempo que o profeta vinha orando, clamando. Mas a resposta de Deus só chega na hora certa. Ele vai descrever o pecado do seu povo. Ele vai resumir aqui o quadro desolado de iniquidade, destruição, violência, contenda, litígio, opressão, falsidade, a falência da justiça, a abundância da opressão das autoridades sobre os pobres. Meu Deus, era muita injustiça social. Misericórdia, que dias maus, não diferentes dos nossos dias. Havia um grande colapso na justiça nacional, a frouxidão da lei. Alguém, o pobre, ia procurar os homens da lei e estes aceitavam suborno. Eles demoravam a entregar a sentença. E sabe quem era tido por justo? Os injustos. E quem era justo era tido por injusto. A penalidade caía sobre o humilde, o pobre, aquele que não tinha condição financeira. Meus amados irmãos, era uma grande injustiça. Mas deixa eu te dizer, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é um juiz por excelência e que na hora certa Ele sabe como julgar a causa de cada um de nós. Aleluia! Aqui no terceiro ponto, a resposta divina. O juízo divino é anunciado. Abacuque começa a clamar. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e não me escutarás? Como clamo a Ti por causa da destruição, da violência, estão diante dos meus olhos. Não me salvarás. O profeta estava conversando, dialogando com Deus, abrindo seu coração. Mas quer saber? Ele não ficou satisfeito com a resposta de Deus. Nem sempre a resposta de Deus vai vir de acordo com as nossas expectativas. Nem sempre a resposta de Deus às nossas orações vai vir de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente projeta. Olha qual foi a resposta de Deus ao profeta Abacuque. Versículo 6. Porque eis que eu levanto os caldeus, nação cruel e impetuosa, que caminha pela largura da terra, para possuir as moradas alheias, que não são suas. Horrível é e terrível, dela mesma procederá a sua justiça e a sua dignidade. Os seus cavalos serão mais ligeiros que os leopardos, mais velozes que os lobos noturnos. Os seus cavaleiros se espalharão por toda a parte. Virão de longe e os seus cavaleiros voarão como águias que se apressam a devorar. Toda ela virá a violência, o terror vai diante dela e recolherá os cativos como areia. Meu Deus, que resposta é essa? Eu estou dizendo para Deus que o povo, vamos contextualizar da minha igreja, os crentes que eu conheço, os líderes que eu conheço,
são maus, são perversos. E Deus diz que vai levantar um povo mais ruim do que nós, para nos maltratar, para nos levar cativo. Que resposta é essa, meu Deus? Se eu soubesse, eu não teria nem orado. Abacuque ficou desapontado, angustiado com a resposta de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele ficou triste, desapontado, abatido. Como é que pode um povo mais ímpio, mais injusto do que nós se levantar contra nós e o Senhor permitir? Sabe o que é isso, meus amados irmãos? Fruto da desobediência. Se o povo de Israel tivesse se mantido em comunhão com Deus, isto não aconteceria. Agora o povo estava envolvido com idolatria, injustiça. Sabe o que aconteceu? O povo foi levado cativo para a Babilônia. A gente vê isso sendo retratado no livro de Abacuque, no livro de Jeremias, no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, no livro dos profetas. Deus queria purificar o seu povo. Eles passaram 70 anos cativos. E quer saber? Nunca mais eles foram idólatras. O Senhor os purificou da idolatria. Então Deus vai permitir que determinadas coisas aconteçam na minha e na tua vida. Sabe para quê? Para nos peneirar, para nos limpar, para te purificar. Ele quer te usar como um instrumento de louvor e glorificação ao nome dele, mas você precisará passar por tudo isso. Essa é a realidade do texto. Aqui no quarto ponto, Deus responde pela segunda vez. Eu acho esse capítulo 2 maravilhoso. Eu acho lindo. Ficarei firme no posto da minha guarda. Na torre da fortaleza estarei à espreita, para saber o que ele me dirá a respeito da minha queixa e que resposta lhe darei quando for examinado. Olha nessa outra tradução aqui, ó. Sobre a minha guarda estarei, e firmarei o meu pé sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que falará de mim, e o que tenho que responder quando for arguido, quando for questionado. Então, o profeta faz as suas queixas diante de Deus. E agora ele vê uma torre de vigia, onde ficavam os atalaias, os sentinelas. Era uma torre que os sentinelas ficavam observando quando o exército inimigo se aproximava. Ele pegava o seu chofar e anunciava que o inimigo estava se aproximando e que o povo precisava estar preparado para a guerra. Mas agora o profeta questiona Deus, conversa com Deus, derrama o seu coração diante da presença do Senhor. E quando chega no capítulo 2, ele diz: eu vou ficar aqui para esperar a resposta de Deus ao meu coração. Eu ficarei como um atalaia, eu ficarei como sentinela, eu ficarei vigilante, eu vou esperar a resposta. Eu sei que Deus vai me responder. Oh, coisa gloriosa! É o crente que entende que Deus vai responder a sua oração. Você pode imaginar comigo? O profeta Abacuque ora, clama. Ele diz: agora eu não vou mais orar. Agora é hora de esperar a resposta da oração. E ele sobe e fica só observando. Ele sabe que na hora certa Deus vai vir com uma resposta ao seu coração. Ei, Deus vai vir com uma resposta ao seu coração. E a resposta chega. Aleluia! Então, versículo 2. O Senhor Jeová me respondeu: escreve a visão e escreve-a claramente sobre tábuas, para que se possa ler rapidamente. Em outra tradução, para que aquele que passe correndo as possa ver.
Eu acho linda essa parte que Deus pede para que o profeta escreva a lição, a visão, em tábuas. Não eram tábuas de madeira como nos nossos dias. Aquelas tábuas, elas eram feitas de barro. Sabe o que Deus estava dizendo? Escreve a minha palavra no barro. Eu já falei para vocês aqui em aulas passadas. Eu acho que quando eu vejo alguém com corpo com tatuagem, principalmente aqueles que tatuam todo o seu corpo, na grande maioria das vezes, eu digo, Senhor, imprime em mim a tua palavra. Olha a revelação de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Deixa eu te falar, Deus quer escrever a visão. Deus quer escrever a palavra, adolescente, rapaz, moça, obreiro, homem de Deus, mulher de Deus. Deus quer escrever, Deus quer imprimir a palavra dele, não em tábuas de carne, não em tábuas de madeira, não em tábuas naquela época de barro. Ele quer imprimir a sua poderosa e gloriosa palavra no teu, no meu, nos nossos corações. E sabe qual é a tinta? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Alguém vai olhar para você e contemplar o que Deus está escrevendo. Deixa eu te dizer, Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Que palavra linda. Que palavra maravilhosa. O Senhor continua dizendo, aqui no 2:4, eis que aquele cuja alma não é reta, cuja alma incha, em outras traduções, orgulha-se, mas o justo viverá pela fé. Essa alma que incha refere-se ao orgulho dos caldeus. Os caldeus estavam destruindo e dominando tudo. O seu coração estava inchado. Nabucodonosor estava tão soberbo que um dia ele olha para tudo e queria glória para si. E aí Deus faz com que ele se torne como um animal e vai comer capim. Só para que ele pudesse entender que a glória é de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus ao coração do profeta foi: meu filho, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fidelidade. Eu fico maravilhado no capítulo 3, que depois que o Senhor responde para Abacuque, ele começa a orar. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Ele estava triste, ele estava irado, ele estava chateado com Deus, aborrecido. Ele vai conversar com o Senhor. Na hora certa, a resposta de Deus chega. E quando a resposta de Deus chega, ele vai orar. E quando ele vai orar, olha o que acontece. Versículo 3, Abacuque 3:3. Deus virá de Temã. Em outras traduções, o texto vai dizer: Deus veio de Temã. Olha o versículo 4. Deus abriu seus olhos espirituais, ele contemplou o Senhor como um cavaleiro celestial, e o resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava escondido o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Quando a glória de Deus veio se aproximando do profeta Abacuque, olha, ele parou de olhar para as dificuldades. Olha o que ele começou a dizer:
Embora que a figueira não floresça, nem nas videiras haja fruto, embora falte o produto da oliveira e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas, e não haja vacas nos currais, contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, o qual fará os meus pés como das servas, e sobre as minhas alturas me fará andar. Aleluia! Ele começa a orar. Quando ele começa a orar, ele começa a contemplar a glória de Deus. Quando a glória chega, ele começa a adorar. E quando ele começa a adorar, ele percebeu que Deus, independente da situação que ele estava vivendo, Deus iria exaltá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é suficiente para corrigir o caminho tortuoso de qualquer pessoa. Apesar de a resposta divina nem sempre ser o que esperamos, ela é sempre melhor. Quem não se lamenta do fato, quem não se lembra do fato ocorrido na vida de Naamã, isso acontece porque os caminhos e os pensamentos de Deus são infinitamente mais elevados que os nossos. Vivamos, pois, a fé. Ei, aleluia! Se esta aula falou o teu coração, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no nosso canal. Curta, dá um like, deixa o likezinho aí pra gente, aleluia, e compartilhe esta lição maravilhosa para falar no coração de outros servos de Deus. Não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.